Meu nome é Laura, e naquela noite eu descobri que o amor tem o som exato de uma taça quebrando. Era a festa de fim de ano da empresa. O tipo de evento onde todos fingem gostar uns dos outros, sorrisos polidos, abraços calculados, promessas que evaporam junto com o espumante. Eu fui porque André insistiu. Disse que era importante aparecer, que a imagem do casal conta muito. Eu fui arrumada silenciosa, tentando lembrar em que momento do casamento a gente começou a parecer mais um contrato do que uma história. Quando entrei no salão, ele já estava cercado de gente. Terno escuro, aquele sorriso seguro de quem sabe o efeito que causa. Fazia piadas com os colegas, brindava, parecia feliz. E eu ali com uma taça de vinho branco, observando de longe como se assistisse a um filme em que eu não era mais a protagonista. Eu devia ter ido embora quando senti o primeiro desconforto, mas fiquei, porque sempre fiquei. Fui até o bar. Queria um segundo de paz, longe do burburinho. Atrás do balcão, o garçom polia copos. O som do jazz misturava-se com o riso das mulheres do RH. E foi ali, naquele instante comum banal, que tudo desabou. Atrás do balcão do bar, entre as garrafas e o brilho das luzes, eu vi André e vi ela, Patrícia, minha melhor amiga. Eles se beijavam como se o mundo tivesse sumido. Lentos, seguros cúmplices. Meu coração pareceu congelar. Não sei quanto tempo fiquei parada, olhando. Só lembro do gosto amargo do vinho e do som distante de uma música que continuava tocando como se nada tivesse acontecido. Patrícia, a mulher que esteve no meu casamento, que cuidou do meu filho quando precisei trabalhar até tarde. André, o homem que um dia prometeu me proteger do mundo, e ali estavam escondidos atrás do bar, compartilhando o tipo de intimidade que há muito tempo não existia entre nós. Senti o corpo inteiro gelar, mas não fiz cena, não chorei, não gritei, apenas respirei fundo e deixei o silêncio falar. Foi então que percebi Marcelo, o marido dela, parado do outro lado da sala. Ele também tinha visto. Nossos olhos se encontraram e naquele olhar não havia surpresa, apenas uma calma estranha. Ele caminhou até mim devagar. Parou perto, sem tocar, e com a voz baixa, firme, disse: "Fica calma, o verdadeiro espetáculo está prestes a começar." Foi a primeira vez naquela noite que alguém me olhou de verdade. E por um segundo senti medo. Não do que eu tinha visto, mas do que estava por vir. Voltei para casa sozinha. André disse que ficaria para resolver umas coisas com o pessoal do financeiro. Eu ri. Ri porque ele ainda achava que eu não sabia. Em casa, o silêncio me abraçou. Sentei no sofá, olhei para o espelho da sala e vi o reflexo de uma mulher que não chorava mais. A dor ainda estava ali pulsando, mas diferente, fria, precisa. Eu sabia que alguma coisa tinha morrido naquela noite, mas também sabia que outra estava nascendo. No dia seguinte, acordei antes do sol. André dormia ao meu lado, exausto, como se nada tivesse acontecido. Olhei para ele e pensei em tudo que a gente construiu, em cada renúncia, em cada vez que eu escolhi acreditar. E percebi que a pior traição não é o beijo escondido, é o momento em que a gente deixa de ser visto, mesmo dormindo ao lado. Fui trabalhar cedo com o mesmo vestido do dia anterior. As pessoas me cumprimentaram, riram, comentaram sobre a festa. Patrícia passou por mim no corredor com um sorriso leve, perfume doce. Ela sabia que eu sabia, mas o jogo dela era o mesmo de sempre fingir. E o meu, a partir dali, seria o silêncio. Na hora do almoço, recebi uma mensagem de número desconhecido. Podemos conversar. Acho que temos algo em comum. Assinado Marcelo. Apaguei a tela, respirei fundo. Por alguns segundos pensei em ignorar, mas uma voz dentro de mim, fria, serena, respondeu: sim. Aquela seria a resposta mais perigosa que eu já dei na vida. Marcelo escolheu um café pequeno discreto em uma rua antiga de São Paulo. O tipo de lugar onde o barulho do trânsito parece distante e o tempo se move mais devagar. Cheguei antes da hora. Pedi um café preto duplo. Minhas mãos tremiam, mas não era medo, era adrenalina. Ele chegou pontual. O mesmo terno da noite anterior, mas sem gravata. Parecia cansado, porém calmo.
Sentou-se à minha frente, olhou-me nos olhos e disse: "Eu já sabia." Não havia drama na voz dele, só uma sinceridade amarga do tipo que a gente reconhece quando a verdade já não dói mais. Sabia há semanas, continuou, e decidi esperar o momento certo. "Para quê?" perguntei. "Para ter certeza de que você também veria." Por alguns segundos ficamos em silêncio. Lá fora, o som da chuva fina começava a bater nos vidros. Ele tirou o celular do bolso, colocou sobre a mesa, desbloqueou e me mostrou algo. Mensagens, prints, conversas de Patrícia e André. Palavras que eu nunca deveria ter lido. Planos de viagens, jantares escondidos e o mais cruel, piadas sobre mim. Ela nem desconfia. Laura vive no mundo dela. Senti um nó subir pela garganta, mas engoli seco. Marcelo me observava com atenção. "Eu pensei em confrontá-los", disse ele, "mas depois percebi que isso seria pouco. Eles não merecem o escândalo, merecem o vazio." Fiquei olhando para ele, tentando entender até onde aquilo ia. "O que você quer de mim, Marcelo?" Ele deu um meio sorriso, o mesmo sorriso de canto da festa. "Justiça." Nada mais. Eu não respondi. Peguei a xícara, levei aos lábios, mas o café já estava frio. Naquele momento, percebi que algo dentro de mim estava mudando. Não era raiva, era foco. Marcelo então contou que vinha investigando os dois há semanas. André e Patrícia não apenas tinham um caso, mas também um plano usar contatos e ideias de projetos da minha área para abrir uma empresa paralela. Tudo com o dinheiro do meu sogro que André estava convencendo a investir. "Eles querem te tirar de cena", disse Marcelo. Essas palavras me atravessaram como uma lâmina. Por um instante achei que ia desmoronar ali mesmo, mas respirei fundo e perguntei: "E o que você pretende fazer com tudo isso?" "O mesmo que você vai fazer", respondeu. "Fingir que não sabe, por enquanto." Aquela frase ecoou em mim o resto do dia. Voltei para casa em silêncio. André estava na sala assistindo televisão. Sorriu quando me viu como se nada tivesse acontecido. "Você sumiu, amor. Tudo bem?" "Tudo bem", respondi com voz neutra e percebi que a mentira às vezes pode ser uma forma de sobrevivência. Nos dias seguintes fingi normalidade. Fiz o jantar, lavei a louça, fui trabalhar. André continuava com o mesmo ar seguro. Patrícia me mandava mensagens banais, saudades de conversar. Eu respondia com corações. Por dentro, estava construindo o silêncio mais perigoso da minha vida. Marcelo e eu passamos a trocar mensagens discretas, nada comprometedores. Eles viajaram hoje, ele mentiu sobre uma reunião, ela comprou um vestido novo. A cada linha, uma parte da minha ingenuidade morria. E no lugar nascia algo novo, lúcido, frio, firme. Eu não planejava vingança ainda, mas comecei a entender o gosto de quem não precisa mais se justificar. Uma noite, enquanto André tomava banho, peguei o celular dele. Coração disparado, mãos geladas. O código era o mesmo de sempre. Abri o WhatsApp. Conversa fixada no topo P. Li 3 mensagens e fechei. Não chorei. Voltei o celular para o mesmo lugar. A raiva era tanta que nem cabia nas palavras. No dia seguinte, encontrei Marcelo de novo. Ele estava diferente, mais leve, quase satisfeito. Trouxe um envelope pardo com papéis dentro. Provas, disse. Contratos, mensagens, documentos. Eles já abriram uma conta conjunta para a empresa nova. Peguei o envelope e senti o peso dele nas mãos. Era o peso da verdade e da escolha que vinha junto. E agora perguntei. Agora a gente decide como o espetáculo vai continuar. Olhei para ele e pela primeira vez senti algo parecido com alívio. Não por ter encontrado um aliado, mas porque finalmente eu deixava de ser a espectadora da minha própria vida. Aquela noite ao deitar, fiquei olhando o teto por horas. André dormia tranquilo, virado de costas. E eu percebi o quanto era simbólico aquele gesto, ele sempre dormia virado de costas. Eu só nunca tinha reparado. Peguei o celular, abri as mensagens e escrevi para Marcelo: "Estou pronta." A resposta veio em segundos. "Então amanhã a gente começa." Não sei o que me deu mais medo, o que eu ia fazer, ou o fato de não sentir medo nenhum. Eu achava que já tinha visto o pior naquela noite, mas aprendi que a traição vem em camadas.
Marcelo me esperava na recepção do meu trabalho. Mandou só passei aí. Desci com a desculpa de pegar um documento no carro. Entramos no carro dele. Ele falou sem rodeios: "Você não vai gostar do que eu trouxe." Pôs no meu colo uma pasta de elástico. Dentro, impressões de telas comprovantes bancários, uma planilha com datas e valores. O nome do meu sogro, o de André, e uma empresa que eu nunca tinha ouvido, Avante Consultoria. "O que é isso?" perguntei. A empresa deles disse: "Aberta há 2 meses. Sócios Patrícia e um laranja. André não aparece no contrato, mas o dinheiro..." Apontou. "Sai da conta do teu sogro e para aqui. Olha as descrições. Antecipação. Aporte, adiantamento. Mesmas datas das viagens de trabalho." Pensei nas conversas de domingo no meu sogro, dizendo que André estava amadurecendo como empresário. Eu servia café e achava bonito. Agora as mesmas frases tinham gosto de ferramenta. E isso apontei outra folha. Proposta de serviço copiada de um projeto teu do ano passado. Mudaram título e logo. O texto é quase igual. Passei o dedo sobre meu nome impresso. Doeu, mas a dor me endireitou. Marcelo ligou o ar e continuou. Achei que era só o caso. Depois vi dinheiro, contratos promessas. Traição que não acaba na cama continua no banco. Fechei a pasta. Eu quase liguei para o meu sogro, mas segurei a pressa. "Por que você está fazendo isso?" perguntei. "Porque já tentei salvar casamento gritando", respondeu. Grito alimenta quem gosta de confusão. Eles precisam sentir o peso das próprias escolhas. Abri de novo a pasta. Li mensagens entre Patrícia e André. "Hoje ela está um trapo. Ela não entende nada. Você merece mais. Era como olhar uma radiografia." "Eles desconfiam?" perguntei. "Não, melhor assim. Até decidirmos o que fazer." Empurrei a pasta de volta. Ele devolveu. "Fica com você. Isso é teu." Subi para a sala com o coração firme. No computador, revisitei arquivos antigos, versões de projetos que eu mesma tinha arquivado. Juntei tudo numa pasta chamada Respirar. No fim do dia, mandei mensagem ao meu sogro. "Podemos nos ver amanhã." Ele marcou o horário. Ele acreditava em André como num filho, mas meu sogro respeita fatos e eu estava cheia deles. À noite, André chegou tarde. Beijou minha testa como quem carimba papel. Falou de números, me chamou de parceira. A palavra me gelou. "Você está estranha", ele disse. "Só cansada." Quando dormiu, fui ao home office. Na gaveta atrás de uma foto antiga, encontrei um comprovante com a logo da Avante data recente, valor alto brunch, com investidores. Sorri de reconhecimento. As coisas, quando querem ser vistas, fazem barulho. De manhã, encontrei meu sogro num café simples pão na chapa e jornal. Mostrei a pasta. Respirar, comparei meus projetos com as propostas da Avante. Apontei transferências, cruzamento de datas, mensagens. Não ataquei André. Apresentei fatos. A mão dele tremeu. "Você tem certeza?" Eu gostaria de não ter. Ele ficou em silêncio. Também era um traído não por amor, por confiança. "Vou falar com ele", disse. "Ainda não pedi. Me dá 2 dias. Se você fala agora, ele esconde o resto. Eu quero documento contra documento." Ele me olhou como se me visse pela primeira vez. Assentiu. No táxi, Marcelo perguntou: "Conseguiu?" Respondi: "Consegui tempo." No trabalho, cruzei dados. Em uma ata de 2 anos atrás, encontrei a semente do projeto novo. Meu nome como coordenadora, o de André como ouvinte. Sorri com os olhos. Chamei uma analista do jurídico em quem eu confiava. "Preciso que isso fique à prova de bala", pedi entregando o dossiê, sem citar nomes. "É sério", é o que me sobrou de sério. Voltei para casa com um pendrive no bolso. André chegou com flores. "Vamos viajar no fim de semana", ele sugeriu. "É um tipo de tensão que a estrada não resolve", respondi. Ele não entendeu. Não era para entender. À noite, Marcelo ligou. Eles marcaram uma apresentação interna para daqui a 10 dias. "Vão lançar o projeto novo." "Ótimo", eu disse. "A gente lança a verdade." Fiquei olhando para o teto, tentando lembrar em que ponto da nossa história eu me tornei espectadora. Talvez no dia em que troquei discussão por silêncio. Só que agora meu silêncio era outro organizado com arquivos, datas e nomes.
Nos dias seguintes, vivi num modo prático. Em casa, rotina enxuta, no trabalho, precisão. Não precisei atuar, fui só econômica. Patrícia me mandava mensagens triviais, saudades de conversar, e eu respondia com emojis. André comentava de propostas e viagens. Eu anotava mentalmente os horários e conferia com as planilhas de Marcelo. Cada confirmação me tirava 1 grama de ingenuidade e me dava 1 quilo de foco. Conversei de novo com meu sogro. Mostrei a ele a ata antiga, os e-mails de encaminhamento, a coincidência de títulos. Ele não defendeu André. Pediu água. Bebeu devagar, como quem aprende a engolir um mundo novo. No fim, disse: "Eu preciso ver com meus próprios olhos. Vai ver, prometi." Marcelo preparou uma linha do tempo visual, mensagens depósitos, prints, rascunhos. Eu adicionei as versões dos meus arquivos com metadados. A analista do jurídico fez anotações, sugeriu carimbos de tempo e protocolos. Tudo limpo, sem teatralidade. Quando terminamos, olhei para o conjunto e senti algo que fazia muito tempo que eu não sentia orgulho de mim. "Senti sua falta na cama", disse André num tom quase doce. "Eu estive aqui o tempo todo", respondi. "Você é que não viu." Ele riu confuso e mudou de assunto. 2 dias depois, meu sogro me chamou. Queria entender o que fazer. Sugeri a ele algo simples: esperar a apresentação interna. Ele estaria presente. Não haveria grito nem cena. Apenas fato. E se ele negar, perguntou. Documento contra documento, repeti. No fim da tarde, enquanto eu fechava o computador, recebi de Marcelo a última peça, um e-mail, em que Patrícia encaminhava do meu arquivo pessoal o esqueleto do projeto. O assunto dizia: "Ajusta e manda para o Avante." O timestamp cravava a data em que eu estava de licença, cuidando da minha mãe doente. Esse detalhe não me fez chorar, me fez lembrar por que eu estava de pé. Antes de dormir, respondi a Marcelo: "Agora eu vejo inteiro." Ele mandou uma única linha: "Eles acham que podem manipular tudo. Está na hora de mudar o roteiro." No dia seguinte, acordei diferente. Não mais confusa, apenas desperta. O sol atravessava a cortina. André dormia de bruços, e o barulho do chuveiro do vizinho parecia o som de alguma coisa lavando dentro de mim. Eu olhei para ele e percebi o que nunca tinha visto: o rosto de um estranho. Um homem que eu amei, sim, mas que já não existia. Levantei devagar, fiz café, sentei à mesa com o notebook. Abri a pasta que eu e Marcelo tínhamos montado e reli cada documento. Ali estava tudo: a empresa falsa, os depósitos, as mensagens. Mas mais que isso, estava o retrato da mulher que eu tinha sido, aquela que confiava sem ler as entrelinhas, que acreditava no "depois a gente conversa", que achava que fidelidade era automático. Fiquei olhando a tela até o café esfriar. Não chorei. Foi nesse silêncio que entendi que o luto não vem quando alguém vai embora, mas quando a gente volta a se enxergar. No trabalho, cumprimentei todos, sentei na minha mesa e comecei a revisar relatórios antigos. Peguei e-mails de 2, 3 anos atrás. Procurei rastros de ideias, projetos, assinaturas. Encontrei linhas copiadas, termos iguais, até erros de digitação repetidos. A cada descoberta, o choque ia virando controle. Marcelo me mandou uma mensagem curta. "Amanhã, 10 horas, conversa com o sogro. Ele quer ouvir de você." Passei a noite relendo tudo, organizando datas, como quem ensaia um depoimento. Quando cheguei à casa do meu sogro, ele estava no escritório rodeado de papéis. Tinha olheiras fundas. "Eu criei o André como um filho", ele disse antes mesmo de eu falar. "Se ele me traiu, quero saber pelos seus olhos." Contei tudo, sem raiva, sem teatro. Mostrei contratos, prints, datas. Ele ouviu calado, só mexendo a caneta na mesa. No fim, respirou fundo. Se é verdade, ele não volta mais para dentro da empresa, mas quero provas oficiais. "Vai ter", respondi. Saí dali leve, como se a dignidade tivesse peso. No caminho, Marcelo me ligou e então ele vai esperar. Mas eu quero mais do que demissão. Quero que sintam o vazio que deixaram. Do outro lado da linha, silêncio. Depois um tom quase admirado. "Finalmente você entendeu o jogo." Passei a viver em 2 mundos.
O de fora, onde eu era esposa dedicada a profissional eficiente, e o de dentro, onde cada gesto era cálculo. Observei André com calma. Ele mentia com tanta naturalidade que às vezes eu achava bonito, mas logo lembrava da Patrícia da taça de vinho do beijo atrás do balcão e o encanto morria. Comecei a registrar tudo. Horários, ligações, nomes. Transformei meu celular num diário mudo. Não por obsessão por método. Cada registro era um degrau para minha saída. Uma noite, enquanto ele falava sobre uma nova viagem, interrompi. E a Patrícia vai também. Ele hesitou. Só um segundo, mas foi suficiente. Não sei ainda, respondeu. Sei. E sorri. A raiva dele foi silenciosa. A minha também. Nos dias seguintes, comecei a me cuidar de outro jeito. Voltei a correr de manhã, comprei flores para casa, cortei o cabelo. Não para fingir que estava bem, mas para lembrar que ainda existia fora dele. As pessoas comentaram, você está diferente. E eu estava. Marcelo continuava presente e discreto. Mandava relatórios, atualizações, nada pessoal. Mas nas entrelinhas, um respeito novo nascia. Não falávamos sobre sentimentos, só sobre fatos. E talvez fosse exatamente isso que eu precisava, um homem que não quisesse me consertar, apenas me ver inteira. No escritório marcaram a data da grande apresentação. O novo projeto, o mesmo que roubaram de mim. Dia 20 às 9 da manhã no auditório principal. Marcelo me enviou uma mensagem. Está chegando a hora. Na véspera, revisei os documentos uma última vez. Organizei tudo num pendrive e coloquei dentro de uma caixa de veludo azul, o mesmo tom do vestido que usei na festa. Um símbolo. Fechei com cuidado e deixei na bolsa. À noite, André tentou se aproximar. Você anda distante, disse enquanto servia vinho. Só estou observando. O que é a vida? Ele riu sem entender. Eu também ri. Mas o som do meu riso era outro maduro, cansado, pronto. Na cama fiquei olhando o teto e pensei em como o amor e a vingança se confundem quando a gente não é mais a mesma pessoa. O que eu queria agora não era que ele sofresse, era que ele me visse. Só isso. E esse seria o castigo mais cruel de todos. Acordei no dia seguinte com o som do celular vibrando. Era Marcelo. Hoje a gente começa. Respondi só com um ok. Levantei, tomei banho e olhei no espelho. O rosto era o mesmo, mas o olhar já não pedia nada. No trabalho, o clima era de expectativa. Todos comentavam sobre a apresentação do novo projeto de André e Patrícia. Eu fingia curiosidade, fazia perguntas e sorria. Por dentro, só observava. Passei a manhã organizando e-mails e documentos antigos. Marquei cada detalhe, datas, nomes anexos, assinaturas. Enviei cópias para meu e-mail pessoal e para um endereço seguro que Marcelo criou. Cada clique era um passo, cada anexo, um tijolo da minha saída. À tarde, ele apareceu na minha sala. Trazia uma pasta preta simples e o mesmo ar calmo de sempre. Está tudo pronto, disse. Absolutamente tudo, perguntei. Provas, contratos, mensagens, prints. E um presente final, um link programado para ser enviado automaticamente no dia da apresentação, direto para a diretoria. Olhei para ele em silêncio. E se algo der errado, não vai. E pela primeira vez, ele sorriu de verdade. Fiquei um instante em dúvida. Não sobre o plano, mas sobre mim. Porque no fundo eu sabia, uma vez feito, não haveria volta. E ainda assim, não hesitei. Nos dias seguintes, segui vivendo como sempre. André chegava tarde, cheirando a perfume doce. Patrícia mandava mensagens alegres, convidando para almoços de amigas. Eu respondia com emojis. Eles achavam que o teatro estava funcionando. Na sexta-feira, Marcelo e eu nos encontramos novamente, em um café no Itaim, mesa no canto. Ele colocou um envelope sobre a mesa, assinaturas falsas. Ele usou teu nome em 2 contratos. Ele o que assinou como se fosse você. O jurídico interno vai adorar saber. Peguei o envelope e o guardei na bolsa. O som do zíper fechando me pareceu definitivo. Naquela noite, quando cheguei em casa, André estava animado. Falava da apresentação, do quanto aquilo mudaria tudo. Eu sorri, servi vinho, sentei à frente dele.
Você parece empolgado. É a oportunidade da nossa vida, Laura. Ele me olhou nos olhos. Da nossa. A frase ficou ecoando. Nossa. A mesma palavra que ele tinha matado meses atrás. Brindei. O som das taças se tocando foi mais bonito do que qualquer desculpa. No sábado, Marcelo me enviou uma mensagem. O servidor está pronto, tudo agendado, você só precisa estar lá. Eu vou, respondi, e fui. Domingo sentei no sofá, abri um caderno e escrevi o roteiro do que eu diria caso precisasse falar. Mas no fundo sabia que não seria necessário. O plano era autoexplicativo. Eu não queria humilhar ninguém, só devolver as coisas aos seus lugares. Na véspera da apresentação, escolhi minha roupa com cuidado. Um terno bege claro, discreto, elegante. Nada de cores fortes, nada que chamasse atenção. Porque a força, quando é real, não precisa de palco. Antes de dormir, deixei uma carta em cima da mesa da sala. Não era despedida, era registro. Escrevi: às vezes a pior traição é a gente mesma, por ter acreditado demais, por ter silenciado demais. Mas há um limite para o silêncio, e o meu termina amanhã. Dobrei a carta, coloquei dentro de um envelope azul e assinei apenas L. No dia seguinte, acordei antes do despertador. André ainda dormia. Preparei café como sempre e o observei por alguns segundos. Não havia raiva nem amor, só lucidez. Ele abriu os olhos e sorriu. Acordou cedo. É um grande dia, não é? Respondi. Ele não percebeu o tom. Enquanto ele se arrumava, eu olhava o relógio e pensava no link no servidor, na mensagem que viajaria sozinha, enquanto ele falava no palco. Quando saímos de casa, ele me perguntou se eu queria ir com ele. Eu disse que sim. No carro, silêncio. O tipo de silêncio que anuncia fim de ato. O evento era num hotel de luxo. Salão enorme, cheio de luzes, música ambiente, gente sorrindo. Sentei na segunda fileira discreta. Marcelo algumas cadeiras atrás. Nosso olhar se cruzou rapidamente e bastou. André subiu ao palco. Cumprimentou a plateia, elogiou a equipe. Apresentou Patrícia. Ela vestia um conjunto branco sorriso de vitrine. Começaram a falar sobre o novo projeto. As luzes estavam perfeitas, o som impecável, o público atento. Por alguns minutos, eu quase admirei a confiança deles. Até que o telão piscou. Um ruído rápido, quase imperceptível. Depois silêncio. E então, os slides mudaram. A tela exibiu contratos, assinaturas e e-mails. Em cada imagem, o nome deles, as transferências, os prints. Patrícia empalideceu. André tentou disfarçar, mas as vozes começaram. Murmúrios, câmeras, espanto. O diretor-geral levantou. Marcelo enviou o último arquivo, o e-mail com a assinatura falsa. E o som que se ouviu foi o mesmo da noite da festa, uma taça se quebrando. Eu não me levantei. Só observei. A vingança, quando é limpa, não precisa de plateia. A sala inteira parecia respirar junto. O ar ficou pesado, como se o oxigênio tivesse parado de circular. André ainda estava em pé no palco, tentando fingir controle, mas a cor tinha fugido do rosto. Patrícia, imóvel, olhava para o chão. Os murmúrios viraram cochichos audíveis, gente, tirando fotos, alguns, rindo baixinho. O diretor-geral, um homem que raramente levantava a voz, pegou o microfone. Isso é sério. André tentou recuperar o tom ensaiado. Deve ser um mal-entendido, uma falha no sistema. Mas a tela continuava a girar, exibindo contratos, mensagens, depósitos. Uma falha no sistema. Repetiu o diretor com um sorriso gelado. Então o sistema também falsificou a assinatura da sua esposa. O salão caiu num silêncio cortante. Eu fiquei sentada. Não me movi. Apenas olhei. Marcelo, algumas fileiras atrás, cruzou os braços, expressão neutra. André desceu do palco, foi até a mesa da diretoria, gesticulando, falando alto, enquanto Patrícia chorava de pé ao lado. A equipe técnica desligou o projetor, mas já era tarde. O estrago estava completo. As pessoas levantavam os celulares, mandavam mensagens. A notícia nascia ali, em tempo real. O diretor olhou para mim. Laura, pode vir aqui um instante. Levantei.
Caminhei até o palco devagar, sem pressa. O som do salto ecoava mais alto do que as vozes. Você confirma o que está nessas imagens? Perguntou ele. Confirmo, respondi. E tenho os documentos originais guardados com registro de data e hora. André abriu a boca para falar, mas o diretor ergueu a mão. Chega! E virou-se para a equipe jurídica. Providenciem a suspensão imediata. Foi tudo muito rápido, seguranças discretos, olhares desviados, passos apressados. Patrícia saiu primeiro tropeçando no salto. André ainda tentou se aproximar. Laura espera. Eu olhei para ele. Esperei demais. Saí do palco. O som do microfone chiando me fez lembrar da festa da música de jazz, do beijo atrás do balcão. Engraçado como tudo parece repetir, só muda o cenário. Marcelo me alcançou no corredor. Deu certo. Não era para dar certo. Era para acabar, respondi. Ele assentiu. Acabou. Ficamos ali alguns segundos sem saber o que fazer. O vazio depois da vitória é um silêncio estranho. Naquela tarde, recebi uma ligação do meu sogro. A voz dele soava cansada. Eu vi tudo. Estou com vergonha, mas também aliviado. Eu também respondi. É triste, mas é justo. O que vai fazer agora viver? Do meu jeito. Desliguei. No carro, olhei pela janela e percebi como São Paulo parecia diferente. As luzes, os prédios, tudo igual, e mesmo assim eu me sentia num outro lugar. Em casa encontrei André sentado na sala, os olhos fundos, as mãos tremendo. Você destruiu a minha vida, disse ele. Eu perguntei. Você só está colhendo o que plantou. Ele tentou se aproximar, mas parou. Eu te amava, então devia ter me respeitado. Peguei a carta azul que deixei sobre a mesa na véspera e coloquei diante dele. Lê. E subi para o quarto. No espelho vi meu reflexo e percebi que estava calma. Não vitoriosa, não vingativa, apenas livre. A carta dizia tudo o que eu não precisava repetir. Mais tarde, Marcelo me ligou. Como você está respirando? Sorri. E você aliviado. Agora você pode seguir em paz com ela? Perguntei meio provocando. Ele riu. Paz é o que eu menos quero com ela. Quero distância. O riso dele quebrou a tensão. Conversamos por minutos sobre nada filmes café-chuva. No final ele disse, Laura, a verdadeira vingança é continuar sendo quem você é, sem carregar o lixo deles. Eu sei, mas às vezes é bom ver o lixo ser levado embora, não é? E desligou rindo. No dia seguinte, a empresa soltou uma nota oficial. Por motivos éticos, 2 colaboradores foram desligados. As redes sociais explodiram. Mas eu não respondi a ninguém. Passei o dia trabalhando de casa ouvindo música instrumental e pela primeira vez em meses consegui escrever. Não relatórios. Palavras minhas. Escrevi. Às vezes o espetáculo termina sem aplausos. E é exatamente assim que deve ser. Guardei a frase num caderno. Mais tarde, quando olhei pela janela, vi o entardecer se desfazendo. Aquele tipo de luz que parece dizer que o mundo, apesar de tudo, continua. E dentro de mim, uma voz repetia, acabou. Mas eu sabia, não era o fim, era o começo do que viria depois. Os dias seguintes foram silenciosos. Um silêncio bom daqueles que a gente não tem medo de ouvir. A cidade seguiu o ritmo de sempre buzinas prazos, o caos de São Paulo, mas dentro de mim, algo tinha desacelerado. André saiu de casa 2 dias depois. Não houve briga nem discurso. Ele apenas arrumou uma mala e deixou as chaves na mesa. Vou para a casa do meu irmão por uns tempos. Disse sem me encarar. Assenti. Sem lágrimas, sem cena. Ele parou na porta, esperou uma reação que não veio e saiu. O barulho da porta se fechando foi ao mesmo tempo o som de um fim e o início de uma paz que eu não lembrava mais como era. Nos primeiros dias ainda senti o vazio do costume. Fazer café para dormir sozinha, não ouvir o barulho da televisão tarde da noite. Mas o vazio, aos poucos, foi virando espaço, e o espaço começou a ser meu. O telefone tocava com frequência colegas parentes curiosos. Não atendia a maioria. Marcelo, sim, eu atendia. Ele não perguntava sobre André nem sobre Patrícia. Falava de trabalho, de notícias, de livros. Nossas conversas começaram a ter intervalos de riso curtos, mas sinceros.
Uma tarde ele me chamou para tomar café. Só café fez questão de dizer rindo. Aceitei. Nos encontramos na mesma cafeteria de antes. Agora o barulho da chuva era outro, parecia lavar tudo. Eles sumiram, disse ele. Melhor assim. A empresa decidiu te manter no cargo e quer te colocar à frente de um novo projeto. E você me ofereceram promoção. E aceitou. Ainda não. Sorriu. Ando preferindo as coisas simples. Ficamos em silêncio por um tempo, observando o vapor subir das xícaras. Eu finalmente consegui dizer obrigada por tudo. Não precisa, você teria feito o mesmo. Não sei. Respirei fundo. Talvez eu ainda estivesse tentando entender onde errei. Você não errou, Laura. Só acreditou demais. E isso não é defeito, é ponto de partida. As palavras dele ficaram comigo. Nos dias seguintes, trabalhei como há muito não fazia focada viva. O escritório voltou a ser um lugar de criação, não de lembranças. As pessoas me olhavam diferente, com respeito, talvez com um pouco de curiosidade. É ela, a mulher do escândalo. Mas o rótulo não me incomodava. Ser a mulher do escândalo ainda era melhor do que ser a mulher enganada. O tempo passou. Patrícia desapareceu das redes sociais. Soube por colegas que ela tinha ido embora do país. André, segundo o que ouvi, tentava abrir uma consultoria sem sucesso. Não senti pena. Só uma distância emocional limpa, sem peso. Certa noite recebi uma mensagem de Marcelo. Quero te mostrar uma coisa amanhã. Pode ser, respondi pode. No dia seguinte, nos encontramos em um prédio comercial no centro. Ele me levou até uma sala vazia com paredes claras e janelas grandes. No canto, uma mesa nova, 2 notebooks e uma planta. E isso perguntei. Nosso novo começo, disse ele. Eu pedi demissão. A ideia é simples: abrir uma consultoria ética transparente. Fazer do jeito certo. Do jeito certo é. Sem roubar ideia de ninguém, sem fingir ser o que não é. Sorri. Parece utópico. Talvez. Mas você me ensinou que dá para recomeçar com dignidade. Ficamos ali olhando o espaço vazio. A luz entrava pelas janelas dourada, calma. Assinei os primeiros papéis sem hesitar. Não por ele, nem pelo projeto por mim. Nas semanas seguintes, o trabalho tomou forma. Batizamos a empresa de Clara enquanto Clara, em homenagem à clareza que finalmente tínhamos. Marcelo cuidava das finanças, eu da parte criativa. Não éramos casal, nem precisávamos ser. O que nos unia era outra coisa: respeito. Certo dia estávamos saindo de uma reunião quando vi André do outro lado da rua. Cabelos desgrenhados, terno amassado, olhar perdido. Ele me viu também. Por um momento, nossos olhos se cruzaram. Não havia raiva, só cansaço. Ele acenou com a cabeça num gesto pequeno, quase um pedido de desculpa. Respondi do mesmo jeito. E seguimos. Cada um para o seu lado, como devia ser. Naquela noite, sentei na varanda e escrevi no meu caderno. A vingança termina quando o passado deixa de ter poder sobre a gente. Fechei o caderno e respirei fundo. Marcelo me ligou mais tarde. Falamos sobre o novo contrato que estava chegando. Antes de desligar, ele disse: acha que a gente merece um brinde? Acho que sim. Amanhã, então. Mesmo café. Mesmo café. E rimos. Um riso leve, sem dor, sem dívida. No dia seguinte, encontrei o envelope azul que guardei desde a noite antes da apresentação. Abri. O papel estava amarelado, mas as palavras ainda tinham força. O meu silêncio termina amanhã. Sorri, porque ele realmente tinha terminado e o que veio depois não foi grito, foi vida. Meses se passaram desde aquele dia no hotel. A vida ganhou outro ritmo, outro cheiro, outro peso. Hoje, acordo cedo, abro as janelas e sinto o ar da manhã como se ele me reconhecesse. O café tem gosto de calma, a dor virou lembrança e a lembrança aprendizado. A Clara & Co cresceu rápido, projetos limpos, clientes que chegavam por indicação, equipe pequena e leal. Trabalhar com Marcelo virou algo natural, leve. Não precisávamos falar sobre o passado. Ele estava ali como uma cicatriz discreta, lembrando o que fomos e o que escolhemos não ser mais.
Um dia, enquanto revisávamos um contrato, ele comentou: "Sabe o que mais me impressiona? O que a vingança perdeu o sabor e virou paz?" Olhei para ele e sorri. A vingança só é doce enquanto a gente sangra. Depois ela perde o gosto. Ele riu e o som do riso preencheu a sala. Era estranho sentir leveza depois de tanto peso, mas era bom. Certo fim de tarde, recebi uma mensagem inesperada. Era do meu sogro. "Laura queria te ver. Só conversar." Fui até a casa dele. O mesmo escritório, o mesmo cheiro de madeira. Ele me recebeu com um abraço, gesto raro. "Eu devia ter te escutado antes", disse. "Não importa mais. Importa sim. André veio aqui. Pediu desculpas. Disse que quer te ver. Pra quê? Disse que precisa te devolver algo." E pensei por um instante. Aceitei. Nos encontramos num café, o mesmo onde tudo começou. Ele estava diferente, mais magro, mais velho, com um cansaço que não era físico. Colocou um envelope sobre a mesa. "Aqui estão os documentos da separação e o apartamento. É seu." Não precisava. Precisava sim. Ele respirou fundo. "Você foi o melhor que aconteceu na minha vida e eu destruí isso." Olhei para ele. Por um momento quase senti pena. Mas o tempo já tinha feito seu trabalho. "Eu te perdoo", disse. "Mas o perdão não é convite para voltar. É só o fim da história." Ele baixou os olhos, assentiu e foi embora. Quando ele saiu, percebi que o coração não doía. Era liberdade. Naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho e escrevi no caderno: "A verdadeira vingança não grita, não destrói. Ela floresce no silêncio de quem reconstrói o que tentaram quebrar." E foi isso que eu fiz. Reconstruí. A mim, ao meu trabalho, a minha dignidade. Alguns meses depois, a Clara & Co. foi convidada para uma conferência sobre ética corporativa. Subi ao palco com o mesmo terno bege da apresentação, o terno da virada. Falei sobre transparência a respeito e sobre como empresas são reflexo das pessoas que as constroem. No fim, alguém da plateia perguntou: "O que te motivou a fundar sua empresa?" Sorri. "Uma história mal contada", respondi, "e a vontade de escrevê-la do meu jeito." A plateia aplaudiu. Não era um aplauso de sucesso, era de reconhecimento. E eu soube naquele instante que o verdadeiro espetáculo finalmente tinha terminado. Depois da palestra, Marcelo me esperava com 2 taças de espumante. Um brinde e perguntou: "Aqui é a liberdade e a dignidade." Completei. Brindamos. O som das taças se tocando me fez lembrar daquela noite antiga da taça quebrando atrás do balcão. Desta vez o som era diferente, inteiro limpo novo. Às vezes, quando caminho sozinha pela rua, ainda escuto a frase dele ecoar: "Fica calma. O verdadeiro espetáculo está prestes a começar." E penso que ele estava certo. O espetáculo começou ali, só que quem brilhou no final fui eu. Respiro fundo e sorrio. A vida, afinal, é feita de recomeços, e o meu finalmente tem meu nome nos créditos. Se você ouviu até aqui, obrigada. Talvez a minha história lembre um pouco da sua ou de alguém que você conhece. A gente sobrevive a tudo até a decepção. E às vezes, o que parece vingança é só a forma mais bonita de recomeçar. Compartilhe essa história com quem precisa lembrar que dignidade também é um tipo de amor. E se quiser ouvir mais histórias como essa, inscreva-se, fique e respire, porque toda dor, cedo ou tarde, vira voz.